bem? Boa tarde. Miguel, boa tarde. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Boa noite aqui de Moscou, aqui já está de noite, mas eu estou muito feliz de estar falando com vocês nesta madrugada moscovita. Maravilha. Boa noite, Ana. Bem-vinda aqui ao Janela Fórum. Tudo bem, obrigado por ter aceito aqui o convite. A minha internet está estável agora, Yara? Acho que deu uma falhada, né? Não, agora está ok. Agora está ok. Eu até separei umas notícias um pouco engraçadas aqui, Ana, que a gente deu recentemente sobre Putin, né? Uhum. Aí eu sei que o Miguel tem outras questões aí mais sérias e geopolíticas, mas eu achei tão engraçado o Trump revoltado com uma declaração de Putin que disse que pelo menos a Kamala sorri, porque o Trump, a Rússia nunca foi tão sancionada como durante o governo dele, né? E o Trump ficou chateado, viu, com essa fala do Putin. E é uma questão importante, né? As eleições estadunidenses aí para a política da Rússia, né? Tanto pela guerra. E eu queria que você falasse um pouco aí dessa personalidade do Putin, falando sobre o Trump. Como é que isso é visto aí? Com certeza, foi um comentário muito importante, porque normalmente a gente tem uma visão de que a Rússia prefere o Trump, de que a Rússia gostaria de que o Trump fosse eleito, porque, em tese, o Trump já fez alguns comentários abrindo para uma possível negociação do conflito ucraniano, ao contrário da administração do Joe Biden e dos democratas. Então, é muito normal a gente ouvir que o Putin prefere o Trump. Estando aqui, a gente vê que, na verdade, os russos eles têm muito pouca ilusão de que uma mudança na administração nos Estados Unidos refletiria em uma mudança na questão do conflito ucraniano. Consenso aqui na Rússia de que a política de contenção da Rússia exercida pelos Estados Unidos é uma política bipartidária, é uma política consensual dentro dos Estados Unidos, e que, então, a mudança de administração pouco influenciaria numa política que seria realmente uma política de longo prazo americana, muito mais voltada para suas considerações geopolíticas do que econômicas ou táticas, né, ou políticas táticas. Então, realmente, aqui parece haver muito pouco otimismo em relação a qualquer mudança nas eleições norte-americanas. E o que o Putin traz é uma coisa que é muito pouco falada, mas que, na verdade, durante a administração Trump, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos ficaram num nível muito baixo mesmo. Eu acho que esses líderes de extrema-direita gostam muito de falar do Putin, porque talvez com o eleitorado deles seja uma coisa legal de falar. Então, falar, o Putin é um cara forte, eu admiro ele, da mesma maneira que o Bolsonaro, inclusive, falava do Putin de vez em quando para o seu eleitorado, dizendo que era um macho, alfa, etc., esse tipo de declaração. Então, parece que, no caso eleitoral, o Trump, às vezes, realmente mobiliza a figura do Putin. Mas, quando ele era presidente, ele não fez muitas ações que favorecessem as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Primeiro, como você já mencionou, foi o governo que mais sancionou a Rússia economicamente na história. E eram um tipo de sanções econômicas que eram muito imprevisíveis, porque antes do Trump, o que acontecia? Sempre tinha algum problema político, envenenamento do Skripal no Reino Unido, não sei se vocês lembram, que era um ex-espião e etc. E depois desses fatos políticos, aconteciam sanções normalmente pessoais, voltadas para pessoas específicas ou até para órgãos específicos. Daí, no caso do Trump, a gente começa a ter sanções que não são provocadas, que elas não têm, pelo menos, essa narrativa, esse storytelling aí antes das sanções, e elas são realmente colocadas contra empresas muito importantes aqui na Rússia, como, por exemplo, uma empresa da área de alumínio, que é uma das maiores empresas de alumínio do mundo, foi sancionada pelo Trump, assim, meio que sem um motivo aparente. Então, naquela época, isso gerou muita instabilidade aqui, tanto no sistema financeiro russo, quanto para as empresas russas internacionais de modo geral, porque abriu um capítulo no qual os americanos poderiam sancionar a Rússia a qualquer momento, qualquer empresa, mesmo uma empresa que tem o peso que essa empresa de alumínio tinha na época. Então, essas sanções não motivadas abrem um novo capítulo que hoje a gente já se acostumou, mas a gente tem que lembrar que lá atrás isso não era normal.
Além disso, o Trump também deu um passo que foi inédito na época dele, que ele foi o primeiro presidente norte-americano a vender armas ofensivas para a Ucrânia. O Barack Obama ele tinha muito cuidado em relação a isso. Os Estados Unidos, claro, já forneciam treinamento para os ucranianos, já tinha uma política muito próxima à Ucrânia, isso já de bastante tempo, mas o Obama sempre restringiu o fornecimento de armas americanas à Ucrânia a armas defensivas. E era um grande tabu, era uma grande linha vermelha naquela época. De novo, um mundo já muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Naquela época era completamente tabu a ideia dos Estados Unidos venderem armas ofensivas para a Ucrânia. E o Trump tomou essa decisão, fez esse passo, que foi um passo que, como a gente sabe, hoje teve consequências desastrosas para a defesa, para a segurança europeia. E uma última coisa que eu gostaria de comentar em relação à questão do Trump, que talvez seja, inclusive, a mais grave, foi o Trump que retirou os Estados Unidos de um acordo muito importante, que era um acordo de controle de mísseis de curto e médio alcance na Europa, que chamava Acordo INF, que fazia parte aí desses grandes acordos da Guerra Fria que fizeram com que a Rússia e os Estados Unidos controlassem os seus arsenais nucleares e seus arsenais táticos também, que hoje esses acordos também não existem mais, a maioria deles já era, a gente acha que tem o START, era o último, e a Rússia suspendeu a sua participação há pouco tempo, então hoje em dia todo esse arcabouço que garantiu a segurança estratégica aí do fim da Guerra Fria até essa década, a década de 20 agora do nosso século, ele realmente teve um ataque final ali na época do Trump, que foi a saída dos Estados Unidos do acordo INF, e por causa dessa saída que hoje a gente tem a volta dos mísseis de curto e médio alcance para a Europa, e quem mais sai perdendo é a Europa. Então, para finalizar, realmente a gente não pode dizer que a administração Trump foi legal para a Rússia, mas isso não quer dizer que a administração democrata seja legal para a Rússia. Muito bem. Ana, a gente colocou você aqui, eu nem apresentei você corretamente para o público aqui, deixa eu só coloquei nos comentários, pessoal, a mini bio que ela mandou para a gente, está aqui, a Ana já falou, está em Moscou, ela é mestre em política externa russa pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou e doutorando em Relações Internacionais pela Escola Superior de Economia da Rússia, jornalista pela agência Russa de Notícias Sputnik e com experiência como correspondente militar. Ana, sobre as sanções, é uma coisa muito impressionante, uma coisa que surpreende o mundo inteiro, porque a Rússia, eu li isso em algum lugar, que ela já é o país mais sancionado do mundo. Né? Depois que começou a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa, eles iniciaram uma quantidade enorme de sanções contra a Rússia. Tem uma literatura sobre essas guerras econômicas, tem um livro que eu falo de vez em quando aqui do Nicholas Volder, que é Guerra Econômica, depois eu pego o título direitinho, que fala sobre como essas guerras econômicas são destrutivas. Destruíram Cuba, destruíram Venezuela, você tem muitos países que foram destruídos. São armas terríveis, né, porque o sistema financeiro ele é todo conectado, é muito difícil sobreviver às sanções. E a Rússia sobreviveu. Mais ainda, ela cresceu, e ela cresceu mais, está crescendo mais que a Europa. As sanções, dessa vez, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, as sanções parecem estar se voltando contra a Europa e os Estados Unidos, pelo menos no caso os Estados Unidos também está fazendo sanções contra a China. Né? É outro caso. Mas as sanções estão se voltando contra os Estados Unidos, no caso das sanções contra a China, contra a Rússia, não sei, acho que os Estados Unidos está ganhando dinheiro com as sanções contra a Rússia, porque ele está vendendo petróleo para a Europa, está substituindo a Rússia como fornecedor de petróleo. Então, no caso dos Estados Unidos, ele está ganhando. Mas como é que a Rússia está vem superando essas sanções? Como é que você analisa isso? Olha, realmente foi uma coisa que, para mim, como uma pessoa que estava aqui, foi bastante inesperada, porque todo mundo tinha muito medo dessa ameaça americana que sempre tinha aqui, que era retirar a Rússia do sistema SWIFT, que é do sistema de pagamentos internacionais que todo mundo no Ocidente usa todos os dias para fazer transações.
Então, realmente, essa era uma grande carta na manga que o Ocidente tinha em relação à Rússia pré-conflito ucraniano. Olha, se vocês fizerem alguma coisa, a gente tira vocês do SWIFT, e todo mundo tinha muito medo disso. Então, eu confesso para você que eu mesma não achei que fosse possível sobreviver a um ataque como esse. Eu fiquei bastante surpresa com o que aconteceu aqui e não foi esperado para ninguém. Mas o que a gente pode dizer? Primeiro, que a Rússia vinha sofrendo sanções desde antes já de 2014. E havia uma percepção na elite russa de que as sanções elas viriam de qualquer forma. Como eu falei para vocês, aqui existe uma percepção de que a política americana é uma política de contenção de longo prazo do desenvolvimento e do poderio militar estratégico russo. Então, os russos esperavam, com o conflito na Ucrânia ou sem conflito na Ucrânia, que as sanções fossem ser paulatinamente, gradualmente aumentadas em relação à Rússia, mais ou menos no que eu imagino que os chineses hoje em dia estejam nesse compasso de espera, de saber que essas sanções virão, né? Então, nesse sentido, a Rússia teve muito tempo para se preparar, ela teve muito tempo para planejar qual que seria a resposta dela a pacotes de sanções mais pesados, como os que vieram a partir de 2022. A gente tem alguns fatores que possibilitaram primeiro a sobrevivência e depois o crescimento russo pós-sanções econômicas. O primeiro deles foi uma resposta muito rápida por parte do Banco Central aqui da Rússia, realmente no momento, assim, uma resposta imediata, a gente diz. A gente tem aqui uma presidente do Banco Central, que é uma figura à parte da política russa, ela chama Elvira Nabiullina, ela é presidente do Banco Central há muitos anos, e ela é uma figura assim, cara, ela é como se fosse o Lavrov, sabe? O Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, que está há anos, que tem essa legitimidade, que o cara não sai do cargo porque não vai sair mesmo. A Elvira também. Então, por ela ter essa estabilidade no cargo e essa legitimidade perante o público aqui, com as elites econômicas também, ela tem muita carta branca para atuar. Então, quando vieram as sanções, ela tomou algumas medidas que foram essenciais para evitar o quê? Uma desvalorização do rublo muito rápida, que poderia levar a um cenário similar ao cenário da Venezuela. Então, foi uma proibição realmente temporária da retirada de capital do país e o fechamento da Bolsa de Valores de Moscou também por, se eu não me engano, 3 meses ou até um pouco mais, porque ela achava muito importante que não houvesse expectativa naquela época, que a economia não pudesse funcionar à base das expectativas de uma piora. Então, houve meio que um congelamento da economia ali naquele momento, que permitiu com que o rublo não desvalorizasse. Então, isso foi muito importante no primeiro momento. Agora, num segundo momento também, o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas interessantes e talvez não esperadas pelo Ocidente aqui. Foi que as empresas ocidentais tiveram que se retirar da Rússia por pressão política dos seus governos, principalmente por parte do governo norte-americano e de Bruxelas. Então, uma infinidade de empresas que tinham investimentos aqui, que tinham fábricas aqui, fábricas modernas, tiveram que vender os seus ativos muito barato para se retirar do país muito rapidamente por causa de pressão política. E nesse momento, o governo russo fez um esforço de microgerenciamento de como esses ativos seriam vendidos. Então, esses ativos foram vendidos sobre a lupa do Kremlin e realmente acabaram sendo vendidos muito baratos para novos empreendedores russos que ascenderam numa nova classe social, numa nova classe de empresários que foi formada após o conflito, adquirindo realmente essas empresas, tanto do setor industrial como do setor de serviço, que saíram da Rússia. Então, querendo ou não, a gente teve aí um movimento de nacionalização involuntário, circunstancial, mas que acabou trazendo muito capital, gerando muito emprego dentro da Rússia. Então, isso eu acho que ninguém esperava. E, além disso, um esforço muito rápido mesmo, e bem sucedido de substituição de importação, principalmente na área de bens de serviços, roupas, assim, só vou dar alguns exemplos mais concretos para que as pessoas entendam mais. Assim, por exemplo, na parte de vestuário, sai uma loja como a Zara, por exemplo, né? Sai de móveis, uma sueca que chama IKEA, que é muito famosa, que era muito grande aqui na Rússia.
Essas empresas saem, mas a demanda ficou, a demanda russa ficou, porque houve uma manutenção dos salários e uma manutenção da renda. Então, a demanda estava aí, essas empresas foram embora, quem tinha fábrica aqui, as fábricas ficaram, então foram empresas russas que começaram, então, a substituir, a fazer esse processo de substituição de importações, e hoje em dia, o que era importado é produzido nacionalmente, o que gerou, inclusive, um aumento na demanda por emprego, né? Então, assim, são alguns processos que, paralelamente, foram inesperados, pelo menos para o Ocidente, para mim, por exemplo, que não sou uma economista, não esperava que isso pudesse acontecer, porque a expectativa era de uma desvalorização muito grande do rublo e de uma queda na demanda. Como isso não aconteceu, como a queda da demanda não aconteceu, a gente teve um processo de nacionalização involuntária e outro muito forte de substituição de importações. E, claro, com o esforço de guerra, um grande investimento do Estado na economia, né? A gente pode falar mais disso se vocês quiserem depois. A gente tem realmente uma mudança do perfil do Estado russo economicamente, que hoje é um Estado keynesiano, é um Estado que investe muito na sua economia, que realmente está injetando dinheiro dentro da economia, e isso modificou também a estrutura do Estado e gerou um aquecimento econômico no momento em que ninguém esperava. Então, realmente, assim, a Rússia sabe surpreender o mundo, viu? Isso com certeza é verdade. Ana, eu queria saber qual é o papel da China e do BRICS nessa, digamos, resistência, né, da economia russa. Uhum. Sim, a aliança com a China, hoje ela é fundamental, ela alçou novos voos, aí, ainda antes do conflito ucraniano, com uma parceria sem limites, né, que eles chamam uma parceria sem limites entre Rússia e China, e ela é muito importante nesse momento, justamente por causa do aumento do comércio em moedas locais, porque a China é um parceiro, assim como a Índia, é um parceiro que está preparado para fazer com a Rússia comércio sem o dólar, em moeda local. Isso para a Rússia hoje é vital. A gente já vê que a China se prepara também para futuras relações mais complicadas com os Estados Unidos na área econômica, então ela também tem muito interesse em ver a experiência russa com as sanções, aprender com a experiência russa com as sanções e realmente integrar alguns esforços russos de desdolarização. Então, nesse sentido, a China ascendeu como um parceiro essencial, assim como a Índia, para realizar comércio em moeda local. Agora a gente vai ter a abertura de mais um gasoduto para a China. Então, se uma aposta do Ocidente muito grande era de que a Rússia é uma economia depende das exportações de algumas commodities, como gás e petróleo, como já foi mencionado, e que sem o mercado europeu, que é um mercado que paga muito bem, que a Rússia teria problemas muito grandes no seu balanço de pagamentos. Essa era uma das grandes apostas das sanções econômicas. O fato da gente ter uma demanda chinesa hoje significativa e uma capacidade chinesa de absorver as exportações de gás russas, assim como da Índia. A Índia, na verdade, virou um grande importador de gás russo. A gente teve realmente uma mudança aí, esse pivô para a Ásia que os Estados Unidos tentaram fazer todos esses anos e não conseguiram, a Rússia fez em 12 meses, e realmente modificou a sua infraestrutura e a sua logística para se transformar numa exportadora, principalmente para o mercado chinês e indiano. A gente tem, claro, um déficit comercial ali na parte, principalmente da Índia, que vai ter que ser revisto aí pelas partes para que essa colaboração vá mais no longo prazo, mas o que a gente vê agora é que esses são os principais parceiros comerciais da Rússia hoje. Hoje em dia, a Rússia, saíram os dados há pouco tempo do Banco Central da Rússia, do Banco Russo, sobre o primeiro quadrimestre de 2024, e a gente já tem hoje, com a China, comércio em moeda local 95% de todo o comércio é feito em yuan e rublo. Com a Ásia Central, que também é uma parte muito importante para a economia russa, já é 90%, e o dólar e o euro, eles já estão em 17,6% quando o assunto é exportação e 22% quando é importação, sendo que o dólar e o euro eram na faixa dos 95% há 2 anos atrás. Então, a gente vê realmente uma
uma mudança para moedas nacionais muito forte na economia russa, e isso muito graças a essa parceria, principalmente com China e Índia. Ana, girando agora para a guerra na Ucrânia, recentemente a Ucrânia fez uma incursão em Kursk, que gerou muito debate, até esses dias agora, acho que foi ontem ou hoje, teve uma entrevista coletiva com representantes do MI6, né? MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, e também um cara da CIA. Ninguém entendeu muito bem, porque foi a única vez na história que eles fizeram uma coletiva juntos, né? Dois chefes de serviço secreto, em que eles falaram que foi muito... que a incursão em Kursk mudou a narrativa. Todo mundo achou curioso, porque ele não falou sobre a questão militar, falou sobre mudou a narrativa. Né? Eu tenho acompanhado também analistas militares sobre Kursk. Eu queria saber a sua opinião, o que significou aquilo, qual o impacto que teve, impacto militar que teve na guerra na Ucrânia, e como é que você está vendo a guerra na Ucrânia de uma forma geral? Sim, a gente teve... seria normal esperar que no verão a gente tivesse algum tipo de ofensiva pela parte ucraniana. Seria muito difícil para eles passarem um ano inteiro sem fazer uma ação maior, uma operação de maior vulto. A gente lembra que no ano passado teve aquela contraofensiva que foi muito esperada e que deu muito errado, e isso trouxe bastante problemas tanto para a moral ucraniana internamente, mas falando mais na área de relações internacionais, trouxe muitos problemas para o apoio duradouro do Ocidente em relação à Ucrânia. Claro que a gente tem um apoio declarativo muito grande, claro que depois dos Estados Unidos terem deixado eles 6 meses sem saber muito bem como que as coisas iriam fluir, os americanos aprovaram mais um pacote de 61 bilhões de ajuda militar à Ucrânia. A Suécia, hoje ou ontem, também já anunciou mais dinheiro para os ucranianos. Então, esse apoio, ele existe, mas ele já não é o apoio que ele era no início da guerra, ou ele não é o apoio que ele foi prometido para a Ucrânia no início do conflito, né? Porque a gente sabe que logo no início do conflito houveram negociações, houve a possibilidade do conflito ser interrompido ali na primavera de 2022, já a primavera do hemisfério norte, só que realmente o Ocidente prometeu que ia ter um apoio muito duradouro, que as sanções iam ter um efeito muito forte sobre a Rússia, e que então valia a pena entrar nesse conflito. E depois da contraofensiva ucraniana do ano passado, a gente vê uma mudança muito grande na postura ocidental em relação ao apoio, armas que demoram muito para chegar, acordos que são fechados e depois não são honrados. Então, a Ucrânia, nesse ano, ela realmente precisava demonstrar, ela precisava dar uma demonstração de força em relação à Rússia. Mas qual que é a questão principal? A questão é que esses esforços ucranianos, essas operações ucranianas que são feitas hoje em dia, elas não são necessariamente feitas para modificar o rumo militar do conflito. Elas realmente são feitas tanto para a questão de narrativa, quanto para a questão da continuidade do apoio militar ocidental. Então, essa é a principal pauta. A principal pauta é garantir que o apoio ocidental vá continuar, e para isso você precisa mostrar resultados. Então, a ofensiva de Kursk, ela vem um pouco nessa toada, ela vem numa toada de você mostrar para o mundo de que a Ucrânia ainda era capaz de fazer operações, principalmente, como eles dizem, a gente não tem como saber se é verdade, principalmente operações autônomas, né, que eles teriam feito aí sem uma grande coordenação com a OTAN, apesar de que isso provavelmente não é verdade, provavelmente eles só dizem isso para que não gere uma escalada muito forte o fato deles terem entrado em território russo. Mas agora, qual que é a questão? A questão é que a eficiência desses ataques ela é muito baixa. Já faz mais de uma semana que foram detectados, né, de que já não há avanços dentro do território de Kursk. Os analistas militares ficam muito intrigados pelo fato da Ucrânia não estar construindo linhas de defesa permanentes no território de Kursk, o que já demonstra que ela mesma não tem o interesse de manter uma ocupação de mais longo prazo.
Uma coisa é você ter tropas estrangeiras transitando no seu território, ou tropas inimigas transitando no seu território. Outra coisa é uma ocupação do seu território. Uma ocupação do seu território, ela implica em mudanças jurídicas, em mudanças na administração daquele território, para que realmente haja uma mudança de soberania naquele território. E não é isso que a gente vê no caso ucraniano em Kursk hoje. Tirando que é uma região realmente muito pequena, né? Claro que tem vilarejos, que as pessoas daqueles vilarejos sofreram, tiveram que evacuar, tem um problema civil muito grande, mas são vilarejos pequenos numa região muito pequena. E sem uma tropa terrestre forte, mesmo que a Ucrânia faça ataques dentro do território russo de longo alcance, como ela quer fazer, sem uma presença de uma tropa mais significativa no terreno, ela não consegue mudar a guerra de uma guerra de atrito, que é uma guerra que a guerra atualmente é uma guerra de atrito, para uma guerra de manobra, que seria uma guerra em que ela realmente poderia transitar sobre o território e fazer ganhos mais rápidos. A estratégia ucraniana era, além de gerar problemas políticos internos dentro da Rússia por causa da invasão de Kursk, era que a Rússia retirasse algumas das suas tropas no Donbass e recolocasse em Kursk para defender a área de Kursk, porque a gente tem que lembrar que a gente estava falando de um momento de avanço russo no Donbass. Então, a Ucrânia faz uma incursão em Kursk, imaginando que os russos teriam que, então, recolocar suas tropas e logo diminuir, então, o seu avanço no Donbass. Mas os estrategistas militares russos, eles tiveram uma outra ideia, eles acharam muito melhor não fazer o contrário, aproveitar que a Ucrânia tinha retirado boas tropas, segundo os russos, tropas de elite e tal, tropas bem treinadas, foram colocadas em Kursk e deixaram o fronte do Donbass numa situação de menos defesa do que já estava, né? Então, se os russos já estavam avançando com dificuldades, porque a gente está falando aqui de uma guerra de atrito, de uma guerra super complicada, em que os avanços vêm a custos altíssimos. Então, se os russos já estavam avançando nessas circunstâncias, com a retirada de várias tropas de Kiev para Kursk, esse avanço realmente ficou muito mais rápido. E, na verdade, hoje em dia, a gente está num momento de avanço mais rápido em mais de 18 meses de guerra. É atípica a velocidade com que os russos estão entrando agora, principalmente chegando perto ali já da cidade de Pakrovsk. Não é a tônica dessa guerra um avanço tão rápido. Então, a gente realmente pode estar falando aí de uma estratégia que pode ter dado errado, mas, por outro lado, os ucranianos também têm um outro argumento em relação à ofensiva de Kursk, que é, na eventualidade de um acordo de paz, que é o que tudo indica está se avizinhando, os ucranianos têm uma troca, tem algo a trocar, tem algo a negociar, que é essa pequena ocupação ali no território de Kursk, que eles poderiam eventualmente trocar por outros territórios, não na região do Donbass, mas talvez na região de Zaporígia. Aí a gente não tem realmente como prever qual seria. Mas a ideia dos ucranianos seria que, olha, a gente também tem um trunfo aqui para sentar na mesa de negociação, o que eles realmente já estavam ficando sem, né, capacidade de negociar ali numa posição mais de igualdade, assim. Então, do ponto de vista ucraniano, isso pode ser uma coisa que favoreça eles no processo de paz. Vamos ver. Ana, eu queria saber você, como brasileira morando aí em Moscou, como é que você vê o posicionamento da mídia hegemônica que, por exemplo, mandou um cara que é animador de auditório para entrevistar o Zelensky, que é o Luciano Huck. Como é que isso repercute aí na Rússia, entre a comunidade brasileira e entre os russos também? Sim, é uma questão muito, muito triste, porque, na verdade, eu vejo que no Brasil a gente tem uma cobertura sobre Rússia que não é nem brasileira, na verdade. A gente teve esse caso do Luciano Huck, que é um caso atípico de um brasileiro estar fazendo uma entrevista com alguém sobre algum assunto do leste europeu, porque, na verdade, o que mais acontece é que realmente as matérias são da Reuters e da AFP e são copiadas e coladas na mídia brasileira, sem nem fazer aquele back, né, trazendo alguma coisa do Brasil, trazendo a posição do Amorim, alguma coisa assim, realmente é copiado e colado.
e principalmente no Globo, né? O G1, hoje em dia, ele faz uma cobertura muito alinhada mesmo a Reuters, AFP e New York Times, de vez em quando, mas principalmente Reuters e AFP. Então, a gente pode dizer que o Brasil não tem uma cobertura própria do conflito ucraniano ou sobre a Rússia de modo geral. Muito menos de assuntos internos em relação à Rússia. Existe uma estratégia, não sei se é uma estratégia, mas uma maneira de cobrir a Rússia, que é assim, você mostra o país como um monolito, em que nada existe dentro, só existe o Vladimir Putin, que em tese decide tudo o que acontece, uma população que é completamente passiva e acata tudo que é dito desse única pessoa que é a pessoa que toma decisões. Então, essas agências de notícias têm muito pouco interesse em conversar com especialistas russos, em mostrar qualquer complexidade do pensamento russo, né? Mesmo que fosse para falar com pessoas da oposição ou com acadêmicos que pensam diferente do governo, nem esse movimento a gente vê. O movimento é realmente de silenciamento para que você possa trazer a narrativa que você quer sobre aquele país, como se aquele país fosse um monolito. Então, no Brasil, infelizmente, hoje a gente tem uma cobertura que deixa muito a desejar, e a gente, hoje em dia, também, nas redes sociais, a gente tinha antigamente, 2 anos atrás, é que o mundo mudou tanto que para mim fica parecendo que é antes de Cristo, mas a gente tinha pelo menos uma presença um pouco maior da RT, por exemplo, da Sputnik, que são do governo russo, mas elas trazem a outra visão, elas trazem a visão do governo russo, e o espectador podia, pelo menos, olhar qual é a visão do governo russo, qual é a visão dos ocidentais, fazer ali uma comparação e tirar suas próprias conclusões sobre o que estava acontecendo. Mas hoje em dia a gente tem uma proibição na maioria das redes sociais de qualquer veículo de mídia russo, não só veículos estatais russos, veículos corporativos aqui, porque aqui também tem mídia corporativa, aqui também tem suas Bloombergs e seus New York Times aqui na Rússia também existem. Eles também não têm espaço nas redes sociais. O YouTube proibiu completamente, né, qualquer tipo de meio russo, principalmente os meios estatais. Hoje em dia, na União Europeia, não só é proibido assistir mídia russa ou veicular mídia russa, como um jornalista europeu, ele não pode citar nada que venha da mídia russa. Então, é realmente um processo de silenciamento muito forte, que no Brasil a gente não tem oficialmente, a gente tem ainda, as mídias russas podem operar no Brasil ainda, mas como os brasileiros utilizam redes sociais, que são redes sociais americanas, e muitas vezes se informam através das redes sociais e não indo direto no site, né, do meio que eles querem ler, realmente o acesso que a Rússia tem ao público é muito pequeno. E eu acho importante falar isso, porque hoje em dia, agora com as eleições americanas, a gente tem muito um discurso de que a Rússia tem operações de mídia que são capazes de modificar o resultado eleitoral dos Estados Unidos, sabe? Ou então, assim, de modificar o pensamento dos brasileiros. Mas você vendo daqui, você vê que, na verdade, quando você não tem acesso ao Google, quando você não tem acesso ao YouTube, quando o Google não coloca você nos resultados de pesquisa, realmente é muito difícil você fazer com que a sua mensagem vá para frente. Então, no Brasil, hoje em dia, a gente tem realmente, com pequenas exceções, muito pouco acesso à informação russa e ao ponto de vista russo dos acontecimentos. Muito bem. Yara, eu vou ter que terminar o bloco aqui. Muito boa conversa, Ana. Gostei muito, Ana, de conversar com você. Sim. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente continuar aqui o nosso papo. E, Miguelzinho, que olha, a gente recebeu um superchat do Ricardo Jatobá, e ele comenta: seria correto dizer que Putin defende os interesses de seu país, sendo de direito ou não, ou que isso é importante para o equilíbrio das forças do mundo? Obrigada, Ricardo. Não sei se dá tempo dela responder, né, Miguel? Sim, rapidinho. Respondo rapidinho, então. Sim, realmente, a gente tem... o Putin, ele é um nacionalista clássico, pós-soviético, um nacionalista russo, e aqui na Rússia é muito engraçado, porque o que a gente chama de direita e esquerda no Brasil, aqui é completamente diferente, porque muitas vezes uma pessoa mais conservadora na Rússia, ela é a favor de um Estado forte na economia e do Estado de bem-estar social, por exemplo, enquanto uma pessoa considerada de oposição, que seria
a esquerda, mas não é uma pessoa que não quer um Estado um pouco menor, quer a economia um pouco mais ali na mão do mercado e tal, mais liberdades individuais também. Então, aqui, quando a gente fala de direita e esquerda, é um pouco diferente do que no Brasil. Então, classificar o Putin dentro dessas linhas pode ser um pouco difícil mesmo. Muito bem. O livro que eu citei, só porque na hora eu prometi trazer o autor, que é sobre guerra econômica, do Nicholas Mulder, A Arma Econômica, né, que é um livro muito interessante que eu estou lendo. Obrigado, Ana, então, pela conversa. Eu espero que você volte sempre aqui. Um abraço e boa noite. Valeu, gente. Muito obrigada. Até mais.